Desculpe, meu amor, é hora de partir. Amanhã estarei em outro lugar, mas trago junto a mim as marcas de um olhar e levo na bagagem a lembrança dos amores que deixei. Te ouço em pingos de chuva, te vejo estrelas no céu, pra você vir e me dizer que agora tudo acaba e que você já me esqueceu. Como domingo é Dia dos Pais, nós decidimos parar e conversar um pouco a respeito dessa figura, que também nos acompanha, de certa forma, durante o longo da nossa vida. Vamos conferir o nosso clipe de abertura e depois a gente volta para aprofundar o assunto. Pai para sempre. Esse é o tema do programa Rede de Olhares dessa sexta-feira. E quem está em casa, que está nos assistindo, pode participar conosco através dos nossos canais de interatividade, não é, Melina? Boa noite. Isso mesmo, Adri. Boa noite. Através do nosso Twitter, o @UXTV, a nossa fanpage lá no Facebook, .com/UXTV e o nosso telefone 54-3218-2194. E a gente está recebendo aqui uma série de pais, né? De filhos também, de esposas, mas também de pais que vieram para estar conversando com a gente, contando um pouco de como é que é essa experiência, né? Se muda, se o papel de homem muda ou não muda, se tornando pai. Eu queria começar, eu vou para vocês também, mas eu queria começar com a professora Maria Elisa. Dizem que existe um relógio biológico feminino que desperta quando é hora de ser mãe. Isso existe no homem também? Boa noite a todos. Teoricamente, isso é mais do feminino. Mas, obviamente, quando o casal está em sintonia, isso vai acontecer também no homem. Ele também vai chegar o momento de dizer, opa, acho que agora está na hora de ser pai. O que seria muito legal se acontecesse em todos os pares, né? Os dois desejando aquele bebê, aquela criança, aquele filho que vai chegar juntos, ao mesmo tempo. Uhum. Mas acho que no homem isso acontece mais tarde um pouquinho do que na mulher. Mudou a vida depois que ficou sabendo que ia ser pai? Nossa, mudou muito a vida, né? Uhum. A responsabilidade triplica, né? Mas é gratificante, né? Todo dia, ver esse sorrisão aí, o pai, eu te amo. Era um desejo também teu? Nossa, com certeza. Eu sempre adorei criança. Vamos ouvir a Patrícia, quero ouvir. E aí, Patrícia, o Kleber mudou a figura assim que era antes do marido para pai, agora como é que foi? Mudou. Mudou. Ele... Na verdade, ele tem muito nele, assim, já, eu acho, esse pai, né? Como ele disse, tem duas irmãs mais novas, ajudou a cuidar, então ele já tem... Sempre tem uma mãozinha ajudando. Ele já tem isso de pai, mas realmente, assim, até a postura fica diferente. Uhum. E ele sempre quis ser pai, eu também, sempre quis ser mãe. E tanto que a gente está no segundo, e se pudesse, teria uns 10. A nossa região aqui, se a gente pensar, de famílias extremamente numerosas, fica um pouco desse... Eu não sei se dá para dizer que fica até no DNA ou se isso vai passando de geração para geração, aquela coisa de ter a família toda reunida, cheia de gente, de ter mais filhos. O fato de que tu tem que planejar o número de filhos para garantir uma sobrevivência melhor é uma coisa bem recente na história da humanidade. Quase toda a história a gente não tinha a tecnologia que a gente tem, a gente não tinha a segurança até de que as crianças cresceriam, chegariam à idade adulta. Então, ter bastantes filhos era uma forma de aumentar as chances de que um deles sobrevivesse e braços a mais para trabalhar. Nós vamos ouvir as pessoas, o que elas têm para falar a respeito de pai. Vamos conferir. Ele nos dá a vida, mas isso não quer dizer que ele vai fazer parte dela. Ele será homenageado no próximo domingo.
A sua relação com a família também mudou ao longo do tempo e ele se apossou do direito de exercer a sua paternidade. Por isso, nós viemos até as ruas de Caxias do Sul para saber como é o pai de hoje em dia. Como é que é teu pai? Meu pai é um amor. Meu pai é uma pessoa assim simples, não gosta de nada muito moderno, né? Mais uma coisa assim do dia a dia mesmo. Ele é uma pessoa meio simples, tímida e é meio quietão, não mostra muitos sentimentos deles, mas ele tem os sentimentos, né? Meu pai já faleceu, mas eu tenho grandes lembranças dele. Ele era dentista e ele sempre nos tratou com muito carinho. Ele era querido, bom pai, maravilhoso ele era. Fica difícil, porque eu não tive. Então me fala, como é que é essa experiência? É horrível você crescer e com o tempo vai passando, tu descobre que não tem pai e é criada só pela avó. Como é a tua relação com teu pai? Ai, ótima. Enfim, é a pessoa mais carinhosa, mais generosa que eu conheço. Distante. Que na verdade eu tive pai adotivo, né? Então eu considero mais os meus pais adotivos do que o meu pai mesmo de sangue, que foi ele que me criou, na educação, me levou para a escola. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos de idade. Depois disso eu pouco tive contato, antes eu também não tinha muito contato com ele. Agora de pouco nós estamos tendo bastante contato. Ótimo, ótimo, adoro ele. Só que a gente mora longe, né? Então é só ligar mesmo e dar os parabéns, enfim. Ótimo, meu pai sempre foi perfeito. Sempre foi um paizão. Não tivemos porque ele é falecido e deixou a família cedo, né? Então não tem esse amor de pai, assim, de expressar, meu pai foi um exemplo, meu pai foi um grande homem, que a gente não teve essa relação, né? A gente teve uma série de respostas ali, né, prof? De todos os tipos, pai presente, pai ausente, pai distante, pai carinhoso, pai cheio de sentimentos, mas que não consegue transmitir. Como é que é essa relação com o filho? Como é que o que a gente tira disso? Bom, acho que isso é a realidade, né? Temos pais de todos os tipos, mas todos são pais de alguma maneira, ou do jeito de cada um. Acho que essa questão da expressão do afeto não é muito, faz muito pouco tempo que o homem se autoriza a expressar mais o seu afeto, que é aquilo que no início da matéria vocês estavam falando, de exercer essa paternidade para além daquela função que era de provedor em algum momento da história, né? Então, esse lugar de ser mais carinhoso, mais afetivo, demonstrar mais, ser mais participativo em todos os sentidos, isso é muito mais recente. Interessante que, historicamente, tem ciclos nisso aí, né? Se a gente for olhar lá bem na pré-história, não existia pai. Não existia função de pai. A palavra, talvez nem a palavra existisse, porque o que se acredita hoje é que até se desconhecia a participação do homem na fecundação, na reprodução humana. Sim. Porque não tinha aqueles conceitos de casamento, de virgindade. Então, o que se sabia é que as mulheres tinham filhos, né? Talvez só existissem mães. Depois, quando surge a família na história, a família surge em função do conceito de propriedade. Tipo, aquela coisa de minhas mulheres, porque a família surge poligâmica, e meus filhos como minhas coisas, né? E depois a gente tem períodos da história em que a participação do pai é importante na criação e principalmente na educação dos filhos, porque a profissão, fosse qual fosse, o trabalho, fosse qual fosse, ele era realizado perto do lar e a profissão que se pegava era a profissão do pai. Como é que era teu pai? Como é que era a tua relação com o pai? Meu pai era o cara, né? Uma figuraça, queria ser artista de circo, me ensinou muita coisa, era músico, tocava, não para todo mundo, mas mais reservado. A gente tinha uma relação muito grande, eu trabalhei 7 anos seguidos com ele, assim, levantando junto, acordando, fazendo todas as coisas, então era meu pai herói, assim, sabe? E sinto muita falta dele, está fazendo 15 anos agora, terça-feira vai fazer 15 anos que a gente perdeu ele, mas me deixou um legado muito grande de responsabilidade, de caráter e principalmente de como cuidar de um filho ou de uma grande família como é a nossa, né? Então, sou muito grato a ele, assim, sabe? E agora?
Porque tu já é pai, né? Como é que funciona isso? Antes eu era palhaço, né? E às vezes eu paro e digo, gente, eu vou ser pai. Sabe? Às vezes é muito maluco, assim, sabe? Tu pensar isso. Eu fiz festinha de criança, fiz coisas assim, mas hoje eu tô vendo para essa figurinha, para o Miguel, que tá aqui. É bom demais, assim. No meu tempo não existia os exames que tem hoje, né? Sim. Que o pai pode... Mas a expectativa era a mesma. Mas a expectativa é a mesma. Com relação ao meu pai, eu sinto... o meu pai já é falecido também, né? E aí eu gostava muito de deitar no colo dele e sentir, ele sentava numa cadeira preguiçosa, daquelas antigas, né? E sentia a respiração dele. E outra coisa que eu acho que nem meu filho não sabe, nem minha mulher, eu gostava de sentir o perfume da mão dele, que ele lavava sempre com sabonete, sempre lavava as mãos, né? Aproveitando também a oportunidade, né? E o convite que vocês nos fizeram, o Cassiano, quando foi para o programa Fama, em 2005, durante a seleção em Porto Alegre, ele nos noticiou no meu ouvido que ia ser pai ia ser pai, né? E aí eu disse, pode ir, vai para o Rio lá e se vira lá que nós atendemos a bebezinha. Aí nasceu a Tâmara, né? Depois que ele voltou de lá. E lá dentro do programa, ele fez uma música que eu acho que depois ele deverá cantar. E vamos ouvir. Fiz com que se emocionasse, né? Cassiano, você ficou aí com o olho vermelho. Mas que meu pai é um artista, né? E emociona muito, assim. E a gente tem uma proximidade de filho. Ele é o paizão da banda, né? Todos nós aqui. E nos acompanhou muito, viajava conosco nas vans, dormia nos hotéis, de todos os tipos possíveis. E nosso companheiro, sim. Na sequência, a gente volta conversando mais, falando um pouco mais a respeito dessa figura aí paterna. Com vocês, guris. Não tem a dependência, nem a depressão. Eu não ando mais sozinho, não estou em tuas mãos. Andava muito louco na beira do abismo, nada me salvava, nem mesmo teu sorriso. Descobrimos tarde demais. Não há tempo pra desculpas. Ontem já é passado e estava chovendo. Também foi jovem e via o futuro. Mas hoje tudo é novo, até que acabe o dia. E o amanhã, o amanhã. E o amanhã, o amanhã. Será o presente também. Será o presente também. Descobrimos tarde demais. Não há tempo pra desculpas. Sobre o mar, voei sobre a terra. Não vi nada que me pudesse explicar. Só amanhã é que nos dirá. Só amanhã é que me dirá.
hoje o nosso tema é pai para sempre. E quem está em casa pode participar conosco, não é, Melina? Já participaram, muito bom. Vamos conferir. No nosso Twitter, no @UXTV, eu perguntei, e você, quer ser pai? O @Ronaldo Luiz P diz que com certeza, pois ser pai é uma dádiva de Deus. E na nossa fanpage no facebook.com/UXTV, o Jonas da Costa Macedo, eu pedi como que é a sua relação com seu pai, e ele disse que o pai dele já faleceu, porém ele diz uma coisa que serve de conselho: ame ele sem ter vergonha de expressar esse sentimento. Os pais podem parecer durões, mas mesmo assim faça. É verdade. Você perdeu seu pai aí fazem... Quase 5 anos, vão fazer em fevereiro. E é bem Poxa complicado. vida. Já começo a me emocionar, assim, é bem difícil porque eu não sei o meu tempo aqui para falar, eu vou tentar ser breve. Meu pai era alcoólatra, assim, nunca faltou nada na minha casa, ele nunca levantou a mão para mim, nem para minha mãe, nem para ninguém, sabe? Nunca, ele sempre foi um excelente pai, mas eu tinha vergonha dele, sabe? Isso é um arrependimento muito grande, que é uma doença, e a gente não tem como... A gente tentava ajudar, mas era dele. E aí ele descobriu um câncer. Quando ele descobriu um câncer, 1 ano antes de falecer, ele parou de fumar, de beber, tudo. Aí eu tive 1 ano, o pai, assim, que eu sempre sonhei. Meu pai sempre foi, mesmo com todos os defeitos dele, ele sempre foi super carinhoso. Faz muita falta. Dias marcantes, Dias dos Pais, Natal, meu aniversário, eu sinto muita falta. Bom, a gente tem uma sucessão aqui de ausências, né? Gil? Então, o meu pai é um pai ausente, não por ter falecido, mas por os meus pais terem separado. Hoje meu pai mora no Rio de Janeiro e foi, assim, muito em seguida da separação dos dois. Mas eu tenho, assim, contato com ele, a psicóloga, de repente, vai poder me explicar um pouco melhor, assim, mas a gente... Teve uma época que a gente não se falava. Foi complicado, foi uma fase bem difícil, mas eu acho que, assim, tudo a gente consegue reverter, né? Hoje a gente se dá super bem. Claro. Por mais que ele more no Rio, ele vem com frequência. Tenho irmãos menores também que se dão super bem com ele. Então, a gente tem esse contato, né? Tu também passou por uma situação de quase ir, né? De também quase deixar aí a tua filhota. Surgiu um problema de saúde logo depois do falecimento do meu pai comigo. E aí, nesse meio tempo, também eu conheci a Kátia, a gente começou a namorar e tal, né? Começou a viajar, o nosso hobby é viajar. Aí a gente ficou sabendo que viria a Caroline, aí ela nasceu. Nasceu a Caroline, está hoje com 12 anos, como a gente já falou. Sim. E aí ela veio para o mundo. Eu digo, mas é a coisa mais maravilhosa. Eu não tinha nunca a experiência de ter sido pai. Aí tive esse problema de saúde há 6 anos atrás, né? E aí saí de dentro do meu apartamento assim numa situação não muito confortável, porque saí literalmente arrastado. E aí quando eu olhei para trás assim, as pessoas que estavam me levando para o hospital, eu olhei e a Caroline tinha 6 anos na época. E eu olhei e eu fiquei pensando na situação que eu estou saindo daqui. Será que eu vou conseguir voltar? E era uma situação muito difícil. E voltou, né, Marcos? E voltei. Então, acho que agora o ímpeto é maior para poder seguir a vida. Sem dúvida. Né? Essa questão dos pais ausentes, né? Fica uma espécie de culpa, uma espécie de ausência mesmo. Como é que lida com isso? A Jordana fala de uma culpa que não é dela, obviamente, em relação ao término do casamento, né, dos pais, porque, enfim, apareceram algumas coisas aí. E esse sentimento que tu teve lá nos 12 anos era super esperado e natural. Quer dizer, tu não podia ficar feliz com a coisa que estava acontecendo, né? Então, de culpa ou responsabilidade nenhuma da tua parte. E uma coisa que a Jordana coloca bem importante, assim, aí tu disse pro teu pai, eu não tenho referência. E uma das coisas que os pais são para as meninas é referência de homem para sua escolha depois. Ser pai é uma escolha e tem que ser uma escolha consciente, tá? Eu não sou pai, mas eu ganho a vida educando os filhos dos outros, que nem eu falo. Então, eu não sou pai de um, eu sou pai de 120, assim. Na adolescência, eu tive uma situação de saúde bem complicada e eu tenho consciência dos sacrifícios, da volta por cima, das tripas coração que tanto a minha mãe quanto o meu pai, que estão em casa, talvez estejam me assistindo, fizeram por mim.
tenho plena consciência de coisas que eu provavelmente não seria capaz de fazer. E eu acho que, assim, é muito fácil amar um filho quando ele é um bebê querido ou quando ele gosta da mesma coisa que a gente. Mas ter um filho, muitas vezes, é matar um leão por dia, né? E isso que me faz... indivíduo, né, que vai Exatamente. E é isso que me faz admirar, assim, os velhos que eu tenho lá em casa e, em comparação com eles, saber que, pelo menos até agora, não é o momento para mim. O filho é o maior... Eu sabia que... Respira, eu vou falar então que a tua filha tá super orgulhosa. Ela tá te olhando, ela até já me tweetou aqui. Uma menina. Agora eu vou. Que o filho é quando nós descobrimos o melhor e o maior amor do mundo. Então, eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho, da Karina. E eu sempre fui conhecido pelo pai da Karina. Então, ela está se formando aqui na UX, eu tenho tempo de pai, que nem nosso policial aqui, ela está com 25 anos já se formou, já fez intercâmbio no Canadá, já fez intercâmbio nos Estados Unidos, então eu só posso estar babando de orgulho. Né? Sim. Então, se não tiver um filho, nós não teremos aquelas mãos grudentas de papel de bala que passam na gente, aqueles gritinhos no quarto ao lado. E pisar nos brinquedos e chutar a boneca. E são as melhores noites mal dormidas. Obrigada, Val. Então toca Fábio Júnior. Eu preciso... toca Fábio Júnior. Não toca. Pai da Roberta. Poxa vida, como é que é pai ser de como é que é ser pai de uma moça tão bonita, rainha da festa da uva? É um orgulhão, né? Realmente é muito emocionante. Isso aí eu acho que vem de berço. Vem de berço, boa. Pai, não sou diferente dos outros. Os pais são... A única diferença que faz é que eu tive um pouco mais de sorte, sou mais conhecido por causa disso. Né? O resto é tudo igual. Que bom, que bom. Obrigada, Roberto. E parabéns. Olha, gente, obrigada pela vinda de vocês. Foram depoimentos lindos, assim, de cada um, né? A gente teria mais um monte de outras coisas para falar, de outros assuntos, né? Discutir. Ali a Mel tá com o olho cheio de lágrimas, tá todo mundo com o olho, né? Cheio de lágrimas. Fala, Mel, antes que eu encerro. Sim. Nossa, meu pai, Zairo Francisquete, que tá sempre assistindo a gente, também tá olhando lá. Ok. Beijo pro meu pai. Então tá, um beijo pro pai da Melina, um beijo para todos vocês, pros pais. Um beijo. Um beijo pra sua filhada, pra Karina, que tá de aniversário. E beijo. Isso, todos, né? Sem dúvida nenhuma. Para todos. Eu quero mandar um beijo pro meu pai também, né? Pro seu Osvaldo, né? Eu vou aproveitar para mandar um beijo para ele, que eu amo muito ele e eu acabei virando jornalista por causa dele. Gente, meninos, obrigada pela vinda de vocês. Feliz Dia dos Pais para vocês também. A gente encerra o programa ouvindo... Antes de encerrar, eu preciso saber, vocês estão com o DVD para ser gravado agora, né? Dia 31 de agosto, vamos gravar o DVD de 12 anos da Jade Ohana na Casa do Povo, construída pelo Oscar Niemeyer, lá em Vacaria, no Teatro da Casa do Povo lá. E aí são convidados, mas depois a gente vai vir aqui para trazer o DVD. Com certeza. Eu fiquei sabendo disso porque, olha, o seu Vanderbick me contou. Nosso... É RP também. Relações públicas. Meninas, obrigada. A gente fica falando e vamos divulgar mais e vocês voltam para cá para a gente conhecer e dar continuidade ao trabalho de vocês. A gente vai ficando por aqui, né? Para os meninos que trabalham aqui na UX TV também, a gente manda um super beijo. Parabéns, vocês são pais, né? O Moacir que está aqui comigo me filmando. O Vinícius, que é um pai, assim, um pai fresco, né? Faz pouquinho tempo que é pai. O Ferrão também, né? Que andou tendo várias descobertas ao longo do caminho. Enfim, todos nós aí. Um beijo muito grande para todos vocês que trabalham com a gente. Um beijo para você que está nos assistindo e que também é pai. E aqui tem alguém me chamando Adri. Pai. Feliz? Feliz Dia dos Pais. Fala, vai lá. Chamou e não fala. Diz agora de novo bem alto. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Vamos nós, ó. Tchau. Até a próxima. É lá, ó. Vamos lá, meninos. Tâmara, aqui é uma música que eu fiz para minha filha. Vemos nossa vida como um livro, como um porta-retrato. E há sempre coisas por fazer e esperar. Hoje eu espero como quem espera.
espero a chuva, espero o café esfriar, mas não demora que você eu não sei esperar.